Muito boa tarde a todas e a todos. Comecemos então pelos números, como habitualmente. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 29.036 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 226 que no dia de ontem, ou seja, mais 0,8%. Por outro lado, verificam-se 649 casos em internamento, dos quais 108 em cuidados intensivos, menos 7 casos que ontem. Registram-se 4.636 casos de recuperação, mais 814 casos que ontem, o que corresponde a 16% do total de casos confirmados. E, finalmente, 1.218 óbitos, que muito lamentamos. A taxa de letalidade global é de 4,2%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,6%. As pessoas em tratamento em domicílio são 77,6% dos casos e a percentagem em internamento é de 2,3%, sendo que 0,4% em unidade de cuidados intensivos e 1,9% em enfermaria. Desde o dia 1 de março, foram realizados cerca de 636 mil testes de diagnóstico à Covid-19 em Portugal. O dia 14 de maio é agora o dia com mais testes, cerca de 17.750 testes. Mas, como temos dito, já não nos limitamos a testar. Procuramos também respostas junto do vírus para que o possamos combater de forma cada vez mais eficaz. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, analisou até à data 436 sequências do genoma do novo coronavírus SARS-CoV-2, obtida de amostras escolhidas em 44 laboratórios. Este estudo, cofinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é muito importante para identificar cadeias de transmissão, avaliar a eficiência de medidas de contenção, determinar perfis mutacionais da Covid-19 e aferir a resistência de determinadas linhagens do vírus a certos fármacos. Este trabalho dos nossos investigadores dá-nos também muita esperança. Se me permitem, gostaria de aproveitar para clarificar uma questão relativamente à testagem de profissionais de saúde. Na passada sexta-feira, quando questionado aqui sobre um estudo cujos resultados optei por não comentar, por desconhecer a metodologia, afirmei que sempre que uma pessoa testou positivo à Covid-19 dentro de uma instituição do Serviço Nacional de Saúde, todos os contactos próximos, repito, todos os contactos próximos foram testados e monitorizados pelas equipas de saúde ocupacional. Estas afirmações não terão sido bem compreendidas e, por isso, pretendo clarificar. O que quis dizer foi que a orientação 13 da Direção-Geral de Saúde tem sido estritamente cumprida pelas instituições de saúde. Esta orientação, dirigida a profissionais de saúde, distingue contactos próximos com alto risco de exposição de contactos próximos com baixo risco de exposição, sendo que a estes últimos recomenda-se vigilância passiva, como é do conhecimento, e que continuem a trabalhar. Os casos de contactos de alto risco, quer sintomáticos, quer assintomáticos, são colocados em isolamento profilático sob vigilância ativa, havendo sempre teste em caso de desenvolvimento de sintomas. O que podemos garantir é que as orientações da Autoridade de Saúde são cumpridas e também o esforço do Ministério da Saúde para que continue a chegar material de proteção aos nossos profissionais para que tratem dos seus pacientes com todas as condições de segurança. Vamos, com certeza, continuar a fazê-lo. Portugal inicia amanhã a segunda fase de desconfinamento. Entramos num período de recuperação de confiança, mas onde a responsabilidade dos portugueses é tão determinante como tem sido até aqui. O medo,
não nos deve paralisar, deve sim tornar-nos mais atentos e vigilantes naquilo que é a nossa missão coletiva, zelar pela nossa saúde e pela saúde de quem nos rodeia. Muito obrigado, ficamos à disposição. Bom dia, Dulce Salzedas da SIC. A primeira pergunta é para o Sr. Secretário de Estado e tem a ver com a notícia hoje do Público que diz que Portugal comprou através de uma empresa 3 milhões de máscaras que não estavam certificadas. Ora, o que nós já conseguimos saber, através dessa mesma empresa, de que esses 3 milhões de máscaras, apenas 1.460 já chegaram a Portugal, que essas 1.460 estão nos armazéns da SPMS, e a pergunta que eu faço, primeira é, o que é que vai acontecer a estas máscaras, vão ser distribuídas ou não, e depois se tem conhecimento de outros produtos, outros equipamentos de proteção individual tenham sido comprados também e que tenham a tal certificação do Instituto Polaco, que equipamentos foram esses que compraram ou não e o que é que aconteceram. E para a Sra. Diretora-Geral de Saúde, é uma pergunta sobre as grávidas. Há 3 semanas, julgo eu, a Sra. Diretora-Geral disse que a Direção-Geral da Saúde iria fazer novas normas de grávidas. Tem havido muitas queixas e até várias petições de grávidas, porque os hospitais em Portugal não estão todos a ter o mesmo tipo de atitude no acompanhamento e durante o parto. Muito obrigado. Relativamente ao assunto das máscaras e à sua certificação, o que lhe posso dizer é que a serviços partilhados do Ministério da Saúde, enquanto central de compras, já solicitou esclarecimentos ao fornecedor sobre esta matéria a que aludiu. O que lhe posso também dizer e garantir é que essas máscaras a que também aludiu não foram distribuídas e que, obviamente, também o pagamento não será efetuado enquanto não houver um cabal esclarecimento da situação. Como sabe, as máscaras devem ser adquiridas com as respectivas normas preconizadas, quer pelo Infarmed, quer pela Direção-Geral de Saúde, quer pelo IPQ, com depois a respectiva fiscalização da ASAI, e, portanto, esta matéria deve ser objeto de clarificação e esperamos que no início da semana que se vai iniciar possa, de facto, haver um esclarecimento mais consistente sobre esta matéria. Tem conhecimento se houve mais equipamentos comprados com esta tal certificação que afinal foi retirada ou não? Para já não temos conhecimento disso. De facto, as 1.640 máscaras a que aludiu, FFP2, é aquilo de que, de facto, neste momento temos conhecimento e, portanto, só podemos dar informação relativamente a essas máscaras. Relativamente às grávidas, provavelmente nas próximas 24 a 48 horas sairão 2 novas orientações, porque separamos os procedimentos das grávidas, porque são seguidos em obstetrícia, dos procedimentos do recém-nascido, que seguirão outro tipo de acompanhamento. E, portanto, os profissionais fiquem descansados, vamos de facto fornecer essa informação, até porque pode acontecer uma grávida ser positiva e o seu recém-nascido não ser, a mãe ficar internada e o recém-nascido ter alta, e portanto há aqui muitas nuances que foi preciso, enfim, consensualizar entre obstetras e neonatologistas, sobretudo estes 2 grupos profissionais. Estamos nos afinamentos que têm a ver com o seguimento da criança, caso a criança tenha alta e a mãe não, quem a deve seguir, o tipo de testes que deve fazer, a periodicidade com que devem ser feitos esses testes, para que o seu acompanhamento seja o mais correto possível à luz do que se sabe hoje. E, portanto, sim, vão sair muito rapidamente. Em relação ao acompanhante, porque há hospitais que estão a permitir que o parto tenha um acompanhante? Em relação ao acompanhante, de facto, a maior parte dos hospitais que considera que tem condições para que o acompanhante fique, têm estado a fazê-lo e, portanto, a nossa recomendação será nesse sentido. A decisão última será sempre uma decisão da equipa que tiver, obviamente, a acompanhar o parto. E, portanto, essa questão do acompanhante é uma das que mais nos preocupa. Os hospitais que consideram que têm condições para ter o pai ou outro acompanhante presente, assim será. Se não houver essa condição, não será assim. E a última palavra será sempre da equipa no momento do parto, de acordo com o que tiver a passar-se. Catarina, cada vez RTP, ainda em relação às máscaras, gostaria de saber quantas empresas é que estão a fazer a certificação destas máscaras FFP2 aos profissionais de saúde em Portugal.
E se então todas essas empresas estão a fazer a certificação de todas as máscaras que entram em Portugal. Relativamente a tratamentos de fertilidade, houve uma suspensão desses tratamentos durante cerca de 2 meses. O que eu gostaria de saber é como é que vão tratar das listas de espera, porque já havia listas de espera muito grandes, nomeadamente 1 ano em relação aos tratamentos convencionais, 3 anos à doação de gametas, e se as grávidas que ultrapassaram o limite de idade neste período vão poder fazer esse tratamento e se o Governo está então a pretender reformular esses apoios. E também, em relação ao OMS, um ex-presidente diz que o vírus pode desaparecer naturalmente sem uma vacina. Isto envolveu investigadores portugueses. O que eu gostaria de saber é se estes números, não é, que já começam a estar mais estáveis, se já pode ter a ver com esta afirmação. Obrigada. Bom, eu, em relação à primeira parte da questão, não lhe posso adiantar, de facto, muito mais, porque posso tentar obter uma informação mais precisa relativamente ao número de empresas e depois dar-lhe essa informação com maior precisão e com maior transparência. O que lhe posso dizer é que todas as máscaras, como lhe disse há pouco, devem ser obtidas, adquiridas, através de uma regulamentação própria, que é adquirida através do Infarmed, com normas preconizadas através do Infarmed, da Direção-Geral de Saúde, e do Instituto Português da Qualidade, obviamente fiscalizados pela ASAI. Portanto, a certificação, por assim dizer, de todo este processo engloba estas 4 entidades, o que de facto nos dá garantias. Relativamente ao número preciso de empresas, poder-lhe-ei dar mais tarde essa informação, mas neste momento não lhe consigo dar essa informação com transparência. Tenho informação. Relativamente aos tratamentos de fertilidade, tudo o que nós sabemos é que o Conselho de Procriação Medicamente Assistida é a entidade que, no fundo, regula essas questões, nomeadamente a questão que disse neste momento de ultrapassar ou não a idade. Tudo o resto será dentro da retoma da atividade, o que está a ser feito de recuperação das pessoas que estivessem com tratamentos em atraso e, portanto, aqui também o Conselho de Procriação Medicamente Assistida terá uma palavra a dizer, concretamente nesse aspecto que referiu, de mulheres que, entretanto, tenham ultrapassado o seu prazo de idade em relação a estes 2 meses em que a atividade teve suspensa. Portanto, não lhe sei dizer mais pormenores sobre esse assunto, sei que irá, obviamente, entrar na retoma da atividade, como todas as outras componentes que estiveram suspensas durante 2 meses. Relativamente à questão da Organização Mundial da Saúde, de um antigo diretor, é apenas uma teoria. O que nós sabemos é que, habitualmente, um novo vírus, quando entra em circulação, costumamos até dizer que é como se fosse inaugurando uma nova dinastia e, portanto, entra para ficar, torna-se um vírus endémico, torna-se um vírus da natureza, como todos os outros centenas e milhares de vírus que circulam entre os seres humanos. Portanto, é muito improvável. Nós só tivemos uma vez que se saiba o desaparecimento de um vírus da circulação no nosso planeta, que foi em 1980, e foi porque se utilizou maciçamente à escala planetária a vacina contra a varíola. E, portanto, nós neste momento é melhor estarmos preparados para que este vírus se venha a tornar um vírus habitual nas nossas vidas. Obviamente, se não sofrer mutações importantes, o que vai acontecer é que, com o passar do tempo, quer exista vacina, quer não, é que os seres humanos vão ganhando imunidade e, à medida que nós ganhamos imunidade, o vírus torna-se menos agressivo e capaz de nos fazer mal e de originar doença grave. E, portanto, se tivermos vacina, melhor. Se não tivermos, vamos ter que conviver com o vírus até ter imunidade natural. E, portanto, é melhor preparar-nos, de facto, para este cenário. Por videoconferência, a agência Lusa. Muito bom dia. Soraya Ferreira, jornalista da Lusa. A Organização Mundial de Saúde advertiu que a pulverizar desinfetante nas ruas não elimina o vírus e coloca riscos sanitários. Posto isto, o que eu perguntava era se vai ser emitida alguma diretiva, alguma orientação para as autarquias portuguesas que têm recorrido a este método. Muito obrigado, o resto de um bom dia e de um bom trabalho.
Relativamente a essa questão, a Direção-Geral já tinha dado essa informação anteriormente. De facto, não está provada que seja eficaz utilizar em grandes superfícies, como ruas, por exemplo, ao ar livre, desinfetantes. Antes, pelo contrário, não só não terá grande eficácia sobre o vírus, que aliás tenho aqui a dizer que numa grande superfície, numa estrada, numa rua, nos passeios, a probabilidade de lá existirem este tipo de vírus é pequena, dado o tipo de transmissão, que teria que passar de uma pessoa infectada para o solo, e como alguns dos produtos que são utilizados, que podem ter efeitos negativos, não só no ambiente como na saúde das pessoas, a Direção-Geral da Saúde não o recomenda. Diferente disso são as medidas de limpeza habituais das autarquias, com os métodos habituais contra a higienização da via pública. Obviamente não temos nada contra. Agora, a utilização de produtos específicos com o objetivo de eliminar pequenas quantidades de vírus que existam em grandes superfícies não será uma medida efetiva e pode ter alguns efeitos secundários, como é hoje referido num documento da Organização Mundial da Saúde, e, portanto, nós não temos recomendado essa medida. Completamente diferente é a desinfecção de superfícies como esta mesa, por exemplo, ou armários, ou equipamentos, superfícies, onde, de facto, o vírus possa existir em grande quantidade, e a limpeza é uniforme, é eficaz e não tem, enfim, efeitos contraindicados. Diário de Notícias. Boa tarde, Rita Rato Nunes, do Diário de Notícias. Gostava de saber se está a ser pensado algum tipo de reforço especial para os hospitais durante esta semana, quando damos mais passos no desconfinamento. E queria ainda perguntar, uma vez que nos continuam a chegar denúncias de falta de desinfetantes em aulas de Covid, alegadamente devido a roubos, o que pode ser feito para prevenir este tipo de situações, sendo que num dos casos relatados ao DN, enfermeiros de triagem pediram ao doente para retirar luvas de indicações da DGS para que as mãos fossem mais vezes desinfetadas, mas uma vez chegado ao serviço de Covid não havia como fazer. Relativamente à primeira questão, sim, estamos a reforçar as nossas medidas, à medida do desconfinamento, estamos a reforçar algumas medidas ao nível das instituições do Serviço Nacional de Saúde, através dos programas que também já tínhamos enunciado, aproveitando alguma aprendizagem que já fizemos com esta situação, nomeadamente de telerastreios, de teleconsultas e a respectiva telemonitorização. Estamos a reforçar também alguns horários de atendimento com o respectivo agendamento por hora marcada. Também está a ser reforçada, nesta fase mais inicial, a cirurgia de ambulatório do que propriamente a cirurgia programada, sendo que a cirurgia programada também estará a ter o seu reforço e, portanto, tem havido, à medida que tem evoluído com a devida proporcionalidade o surto, tem havido, de facto, um reforço para que também a atividade não Covid possa vir a ser recuperada o mais celermente possível, sendo que, como temos dito, mantemos as duas atividades, Covid e não Covid, para estarmos prevenidos e preparados para que algum imprevisto possa acontecer. E, portanto, há segurança, os doentes podem correr às instituições do Serviço Nacional de Saúde para as suas consultas, para as suas cirurgias e, portanto, é uma palavra e é uma mensagem de confiança, porque, de facto, estamos a reforçar não só os serviços, como a segurança desses serviços. Doutora Graça Freitas, relativamente à segunda parte da questão. Que era? Que era relacionado com as denúncias de falta de desinfetantes em aulas de Covid. Em ADCs. Não nos tem sido reportado e, portanto, não lhe posso comentar porque nós não temos esse reporte dos diretores executivos dos ACES e, portanto, não lhe sei comentar porque não nos tem sido reportado e nós sabemos que existe à venda e, portanto, não lhe sei dizer. Muito bem. Notícias ao minuto, para terminar. Muito boa tarde, Ana Lemos, de Notícias ao Minuto. Os profissionais das creches e lares foram todos testados antes da reabertura que vai acontecer amanhã
Aquilo que gostaria de perceber é o porquê de não ter sido aplicado o mesmo critério às escolas, nomeadamente em concelhos em que houve recentemente pequenos surtos, e se ainda podem vir ou não a ser feitos esses testes. E já agora, retomando o tema das praias, uma questão muito rápida: não vão ser permitidos na reabertura das praias os jogos na areia com raquetes ou jogos com bola, mas os desportos aquáticos já o são e vão continuar a sê-lo. A minha questão é perceber o porquê de dentro de água poder haver ajuntamentos e fora ser necessário manter o distanciamento, sendo que, como sabemos, num jogo de raquetes há essa distância entre os dois jogadores. Gostaria de perceber o porquê. Obrigada. Eu, relativamente aos testes nas creches, quero aqui dizer que, de um modo geral, os planos de testes obedecem a duas coisas que me parecem que são muito importantes. A primeira é a estratificação do risco daquelas pessoas que são testadas poderem ser portadoras do vírus e poderem vir a transmitir a outras pessoas. E foi por isso que, se lembram, o plano de testagem começou exatamente por profissionais que trabalham em residências para idosos e em unidades de cuidados continuados, portanto, nos chamados lares e afins. Porquê? Porque esses profissionais tinham o risco de vir a transmitir a populações vulneráveis que estavam confinadas. Esse é, portanto, um dos princípios, motivo pelo qual também foi decidido, em relação às educadoras, ser feito o teste. E porquê também em relação às educadoras? Porque as crianças muito pequeninas não têm capacidade elas próprias de adotar medidas preventivas e, portanto, não conseguem seguir, pela sua idade, nenhum tipo de proteção, nem distanciamento físico, nem a utilização de método de barreira, nem a higienização frequente das mãos, nem a etiqueta respiratória. Portanto, a questão do teste teve a ver com fazer às educadoras para que elas não infectem crianças. Mas, dito isto, eu hoje ainda bem fez a pergunta, porque eu quero deixar aqui uma palavra de grande responsabilidade a quem é testado. Quem é testado é apenas uma fotografia no momento que diz se está positivo ou se está negativo. Ora, essa pessoa que vai iniciar uma atividade, seja com crianças agora na retoma, seja com os lares depois de ter sido testado, tem uma responsabilidade acrescida de cumprir o fecho de medidas de proteção dos outros. Fez um teste, o teste é apenas uma fotografia naquele momento, mas implica um ato de responsabilidade, que é adotar ativamente medidas de proteção dos outros, a começar pelo distanciamento físico, portanto, manter das pessoas, dentro do possível, distanciamento físico, reforçar esse distanciamento físico com um método de barreira que impeça a saída de gotículas da sua própria garganta e nariz para o exterior, higienizar frequentemente as mãos. Eu chamo aqui a atenção, creio que estamos todos a descurar um bocadinho a questão da higienização das mãos com água e sabão, mas também com solução alcoólica. As nossas mãos são, de facto, um grande veículo de transmissão da infecção, e depois etiqueta respiratória. Portanto, quem for testado, o teste negativo não quer dizer rigorosamente nada, quer só dizer que naquele momento não estava negativo, mas que então deve fazer tudo para proteger aqueles de quem vai cuidar. Neste caso, as educadoras devem observar criteriosamente este conjunto de medidas que diminui a probabilidade de poderem vir a transmitir a doença aos meninos de quem vão cuidar. E isto aplica-se também, obviamente, nos lares, aplica-se em cuidados continuados e aplica-se em ambiente prisional. E foi por isto que estes 3 ambientes foram os mais selecionados para priorizar uma política, enfim, nacional de testes. Essa questão técnica das práticas desportivas dentro d'água ou fora d'água, eu queria aproveitar para dizer que, relativamente à época balneária, que tem início no dia 6 de junho, o que será importante referir é de que nós acreditamos e confiamos naquilo que é o bom senso e que são as boas práticas dos portugueses. O evoluir da pandemia não se compadece com as estações do ano e, por isso, só temos razões para continuar a acreditar naquilo que tem sido a consciência social dos portugueses e, para nós, o que é importante é que também nesta época balnear os portugueses possam retomar
esta nova normalidade, mas com o bom senso e com as boas práticas inerentes à segurança e de acordo também com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Em relação à prática desportiva, tem razão, quer seja num sítio, quer noutro. Aqui o que impera, de facto, é a distância física, sendo quando se está a praticar desporto, o esforço que é requerido muitas vezes não é compatível com a utilização de um método de barreira como uma máscara. E, portanto, o que impera mesmo dentro da água é, obviamente, a distância física. Portanto, isto refere sobretudo à prática desportiva que é feita de forma individual, como o surf, por exemplo. Dei este exemplo, podia dar outros. Não propriamente a jogos de polo dentro da água em que as pessoas poderão estar juntas. Portanto, creio que, como diz o Sr. Secretário de Estado, isto são aprendizagens novas, são mecanismos que temos todos como cidadãos de reproduzir e pensar sempre que temos que estar a uma distância segura dos outros e se não pudermos utilizar um método de proteção barreira, que é um complemento ao distanciamento físico, volto a dizer, não fiquemos com a falsa segurança que uma máscara nos impede de nos mantermos à distância. Portanto, esse bom senso terá que ser sempre, obviamente, observado, quer se esteja em terra, no areal, num relvado, na rua, na água. Portanto, aqui o que interessa é mantermos esse hábito de nos distanciarmos fisicamente, portanto, pelo menos no contacto frontal, ou seja, da face de uma pessoa com a face da outra pessoa. O contacto lateral envolve menos riscos.